Muito bem, pessoal. Vamos resolver agora a questão 3 da aula 6. Como a gente pode perceber, também na aula 6, né, como diz a aula 6, a gente tem derivadas parciais para funções de várias variáveis. O que a gente vai fazer aqui? Ele pediu para a gente mostrar que, né, a derivada dessa função xy aqui, ó, f de xy, que é a derivada de f em relação a x, y vezes a derivada de f em relação a x, menos x vezes a derivada de f em relação a y, dá essa função, y vezes e elevado à raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Muito bem, para facilitar aqui, para mostrar para vocês o que vamos fazer em passo a passo, eu vou pegar essa função aqui, f de xy, e vou dar uma melhorada nela no sentido para derivação. Então, a gente tem o seguinte, x vezes e elevado à raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado está aqui do lado. Transformei ela em f de xy igual a f de xy igual a x vezes e elevado a x quadrado mais y quadrado. Ao invés de eu usar a raiz, vou elevar a meio, que no caso dá na mesma. Muito bem. Para facilitar também, de acordo com a videoaula da questão 1, a gente vai separar isso aqui em duas partes, em duas funções, vamos dizer assim, para ser derivadas. Primeira parte, segunda parte. Então, eu só vou circular aqui, isso aqui eu vou chamar de 1, vou resolver ele. E isso aqui eu vou chamar de 2 e vou resolver ele. Então, 1 é para a gente fazer y vezes a derivada de f em relação a x. Então, como é que vai ficar? Vai ficar y vezes. Se você for observar como a gente está derivando em relação a x, essa função que está aqui, tem x aqui, é uma multiplicação, e tem x também aqui. Como é uma multiplicação, a gente vai ter que usar aquela diretiva da multiplicação, que é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Muito bem, vamos lá. Pegando aqui, primeira é x. Então, eu vou manter ela que é o x, que está aqui, e vou multiplicar pela derivada da segunda. Aí, a derivada da segunda é o quê? Então, a derivada do e é o próprio e. Então, aqui então, vai ficar e elevado a x quadrado mais y quadrado elevado a meio, vezes a derivada do expoente. Quando a gente chega no expoente, a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Que seria o seguinte, a regra da cadeia, você tem x quadrado mais y quadrado elevado a meio, a gente vai pegar esse meio daqui de cima, vai passar aqui para frente e vai subtrair meio daqui de cima. Então, no caso, vai ficar menos meio. 1 menos meio, menos meio. Muito bem, então vai ficar meio vezes x quadrado mais y quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada do que está entre parênteses aqui, a regra da cadeia. Como a gente está derivando em relação a x, temos o seguinte, o y quadrado é considerado como constante, então a derivada constante dá zero, então derivada de x ao quadrado, 2x que está aqui. Mas agora eu vou derivar o primeiro e vou manter o segundo. Derivada de x, que está aqui, é 1. E a derivada e o outro vai manter, porque agora eu derivei o primeiro e mantive o segundo. Muito bem. Aqui, efetuando as simplificações, a gente vai ter o seguinte, esse 2 simplifica com esse 2. Quando eu pegar esse x aqui, e multiplicar por esse x, vai dar x ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, tem um y aqui fora ainda. A gente vai aplicar a distributiva da multiplicação aqui. Então, vai ficar y vezes, ou x ao quadrado vezes, no caso que está aqui embaixo. X vezes x, x quadrado. E o y está indo multiplicando, então vai ficar x ao quadrado y. E esse y também vai multiplicar lá do outro lado aqui, Então, quando ele vai multiplicar ali, vai ficar y vezes e elevado a x quadrado mais y quadrado elevado a meio. Muito bem, é o que temos aqui. Agora a gente vai derivar a segunda, que está aqui, a 2, que eu estou chamando de 2. Então, x derivada da função em relação a y. O que a gente vai ter? Agora, como a gente está derivando em relação a y, essa função aqui não é
a regra da multiplicação como a primeira. Como é em relação a y, o x é considerado como constante. Então, é uma derivação, digamos assim, mais simples do que a primeira. Então, como o x é considerado como constante, a gente vai ficar aqui, x como constante. Esse x aqui que está multiplicando por fora. X como constante, vezes a derivada de e elevado a x quadrado mais y quadrado elevado a meio. Isso aqui a gente vai aplicar a regra da cadeia de novo. Então, a gente vai ter lá, ó, derivada do e é o próprio e. Então, vai ficar e elevado a x quadrado mais y quadrado elevado a meio, vezes a derivada do expoente. Então, lá no expoente, a regra da cadeia. Vezes meio, vezes a derivada que está entre parênteses. Então, como a gente está derivando em relação a y, o x é considerado como constante. Então, a gente vai derivar só o y quadrado. Então, vai ficar meio vezes x quadrado mais y quadrado elevado a menos meio, porque tem que subtrair um de cima, vezes a derivada que está aqui dentro, que no caso vai ser 2y, que a gente está derivando em relação a y. Muito bem. Simplificando aqui o que a gente tem, ó, esse 2 simplifica com esse 2, o x vai ser aplicado aqui com propriedade distributiva, então organizando isso aqui a gente tem x vezes x vai dar x ao quadrado. Esse y que está aqui eu vou trazer próximo do x, então vai ficar x quadrado y vezes e elevado a x quadrado y quadrado elevado a meio, que está aqui, vezes x elevado ao quadrado mais y quadrado elevado a menos meio, que está aqui. Como ele pediu para a gente fazer a primeira aqui, ó, eu estou chamando como 1, menos o 2, então vamos fazer lá, 1 menos 2. Então, pegando a 1, que está aqui, ó, todo esse termo, então 1 está aqui embaixo, até o meio aqui, menos o 2, ó, o 2 aqui, ó, isso aqui é o 2, menos esse, menos o 2. Se a gente for prestar atenção, então olha, veja bem, vocês têm aqui, ó, x quadrado y quadrado e elevado a x ao quadrado mais y quadrado elevado a meio, vezes x quadrado mais y quadrado elevado a menos meio. Se a gente olhar o que está circulado em vermelho aqui, é o mesmo termo, ó, x quadrado y vezes e elevado a x quadrado mais y quadrado elevado a meio, vezes x quadrado mais y quadrado elevado a menos meio. Os dois são idênticos, mas de sinais opostos. Quando a gente percebe isso, né, dá para a gente fazer o que a gente chama aqui, ó, de corte ou simplificação. Ele menos ele vai zerar. O que sobra só esse termo que está aqui no meio, ó, que seria y vezes e elevado a x quadrado mais y quadrado elevado a meio. Se você voltar o elevado a meio em forma de raiz, a gente vai ficar com y vezes e elevado a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, certo? Que seria a nossa resposta final. Como ele pediu para mostrar, então, como queria demonstrar, CQD. Então, é o seguinte, qualquer dúvida, por favor, nos envie, estamos aí, e um forte abraço e até uma próxima.